que a empresa precisa ter esse resultado, né? O mercado ele não espera. Então a gente trabalha todos os dias para promover realmente esse equilíbrio entre uma pressão, que é do mercado, ela vai acontecer, e ter o melhor ambiente possível aí para os nossos profissionais. Carreira, gestão de pessoas e cultura empresarial. Seja você um profissional em formação, um empresário ou um profissional na área de RH. Essa é uma conversa olho no olho sobre gente no mundo dos negócios. Bem-vindo ao Feedback Podcast. Nesse episódio, nós recebemos Fernanda Possamay. Ela é gerente de gente de gestão na Multiplique, responsável pela estratégia de pessoas, cultura e remuneração estratégica, expansão de times e compliance trabalhista. Ela é bacharel em ciências jurídicas, pós-graduada em gestão de talentos e carreiras, MBA em liderança, gestão de equipes e produtividade, MBA em neurociência e comportamento humano. O currículo por si só já fala da qualidade da conversa de hoje. Fer, quero te dar boas-vindas e já emendar com uma pergunta, né? Porque hoje a gente fala muito sobre tarefas que podem ser delegadas, né? Para IA. Tem muita automação no dia de hoje, né? Então, diante dessa nova realidade, eu queria te perguntar qual que é a característica, né, mais buscada no profissional de hoje? Aline, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui conversando, né, com vocês e passar um pouquinho da minha experiência. Hoje em dia, o conhecimento técnico ele ainda é importante, mas com certeza o mercado, né, e a gente aqui na Multiplique vai além disso, né? Então a gente precisa de profissionais que tenham principalmente a vontade, né, de entregar resultado, de aprender todos os dias. A gente fala aqui muito na Multiplique sobre ter esse senso de dono, né? Então é fazer aquela atividade, né, pegar aquele processo como se fosse meu, e dentro das minhas possibilidades eu entregar o melhor. Então, assim, muito se fala, né, que hoje a gente contrata pelo currículo, mas o que faz a pessoa permanecer, crescer, desenvolver, com certeza são os comportamentos aí no dia a dia. Na tua resposta, né, tu falou sobre crescimento, né? E para ter esse crescimento constante, existe uma ferramenta chamada plano de carreira. Queria que você comentasse qual a importância de as empresas levarem o plano de carreira a sério e como ele contribui para os resultados. O plano de carreira é uma ferramenta essencial hoje em dia para a gestão de pessoas, né? Aqui na Multiplique ele é levado muito a sério, a gente repete ele a cada 6 meses, então o colaborador tem a oportunidade de ser avaliado, ele nos dá, enquanto profissional, um direcionamento, né? E é bem importante frisar também que o plano de carreira, há muito tempo atrás, ele funcionava como uma escadinha. Então, aí eu tinha um cargo de analista, depois eu vou ser gerente, vou ser coordenador, vou ser diretor, e hoje em dia ele não é mais assim, né? A gente tem várias possibilidades para o plano de carreira. As pessoas, elas querem aprender, elas querem desenvolvimento, e isso não significa necessariamente uma mudança de cargo, mas um reconhecimento do trabalho que ela entrega e também uma direção da onde ela quer chegar. O plano de carreira é uma ferramenta essencial para que a empresa tenha uma perpetuidade nos seus negócios e construa relacionamento de longo prazo com os seus profissionais. Legal. E da outra ponta, Fer, se tu pudesse listar, né, além do que tu já trouxe na primeira pergunta, né, tu falou sobre essa atitude de dono, a vontade de querer crescer e trazer resultados, mas além disso, quais outras características que tu poderia pontuar num profissional que de fato vai evoluindo na carreira? Uma característica muito importante hoje em dia nos profissionais e que a gente busca muito é a vontade. Problema a gente vai ter de manhã, à tarde, à noite, e a gente está aqui para resolvê-los, né? Mas a partir do momento que esse profissional ele tem vontade de entregar um resultado, em tirar essas ações do papel, de correr atrás, né? Metade do caminho ele já andou, as coisas vão se resolver. Legal. E acredito que não tem como a gente falar de pessoas e empresas sem falar sobre cultura, né? Muito se fala sobre cultura. Mas como de fato as empresas podem tirar essa cultura do papel, né? Implantar nas suas empresas uma cultura que é vivida e que agregue nos resultados dela. A cultura não é só aquelas palavras bonitas que a gente tem na parede, né? Ela vai muito além disso, em pequenas atitudes no dia a dia. Comportamentos que são promovidos, aquilo que a gente não tolera. Então, decisões da própria liderança, né? Não adianta eu estar numa empresa que fala que a cultura é de inovação,
se eu não ouço as ideias dos meus colaboradores, né? Não adianta também eu estar numa empresa e falar que ela tem uma gestão voltada aí para as pessoas, se eu não dou um feedback, se eu não dou oportunidade, né, daquela pessoa se desenvolver. Então, a cultura, ela é a soma de pequenas ações no dia a dia, né? Você não precisa fazer, eu vou fazer um evento de cultura, uma semana de cultura. São pequenas ações no dia a dia que vão transformando, aí sim, aquilo que está na parede em resultado. Uma cultura sólida, ela traz melhores resultados para uma empresa, né? Porque as pessoas, elas não precisam de direcionamento para tudo, né? Várias coisas, elas vão saber tomar as decisões corretas dentro dos pontos da cultura. Legal, traz bastante autonomia, né? Exato. E quando a gente fala de construção de times, né, de pessoas dentro de empresas, se tu pudesse colocar, assim, qual o erro que as empresas não podem cometer de jeito nenhum, o que que tu colocaria? Eu cito principalmente 2, né, talvez 3, né, o prometido não sai caro, né, então tudo aquilo que a gente se propõe realmente de ambas as partes, né, no caso aqui a Multiplique enquanto empregadora e o profissional, então realmente se eu prometo uma situação eu preciso fazer que aquilo se cumpra, né. Contratar somente pelo currículo, né, então sem avaliar essa parte cultural mesmo, de comportamento, isso tende a dar problema já logo no início dessa relação de trabalho, e investir todos os esforços em recrutamento e seleção, e não deixar nada ali, nenhum tipo de esforço para o desenvolvimento do profissional. Isso eu não consigo, né, formar times de alta performance, eu preciso também desenvolvê-los ao decorrer do tempo. Muito bom. E a gente sabe que não só no mercado financeiro, que é a área que a Multiplique está inserida, mas todas as empresas, elas são movidas por resultados, né, por vender mais, por agregar mais clientes na carteira, enfim, e por vezes isso é trabalhar sob pressão, né. Diante dessa realidade, eu queria que tu comentasse, assim, como manter times engajados e comprometidos com os resultados, né. Será que existe um equilíbrio entre, cobrança e cuidado? Como que tu colocaria esses pontos, assim? A gente precisa entender que uma empresa ela só consegue dar oportunidade a partir do momento que ela tenha resultado, né? Então aqui na Multiplique a gente trabalha isso de uma forma muito equilibrada. É fornecer o melhor ambiente de trabalho possível, oportunidade de crescimento, né? Pessoal, profissional, financeiro também, mas fazer com que as pessoas entendam que a empresa precisa ter esse resultado, né? O mercado ele não espera. Então a gente trabalha todos os dias para promover realmente esse equilíbrio entre uma pressão, que é do mercado, ela vai acontecer, e ter o melhor ambiente possível aí para os nossos profissionais. Muito bom. Fer, quero agradecer pelo teu tempo de topar vir aqui conversar com a gente, trazer um pouco, né, da tua vivência, da tua experiência. Não tenho dúvidas de que agregou para quem está acompanhando esse conteúdo. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Imagina, eu que agradeço aí pela possibilidade, né, de vir aqui conversar um pouquinho. Gestão de pessoas realmente, né, não tem uma receita de bolo pronta, todo dia a gente vai aprendendo, então essa troca ela é super interessante. Muito obrigada. Muito obrigada. E para você que acompanhou esse conteúdo, se tiver qualquer dúvida também, pode deixar aqui na descrição do vídeo. E busque acompanhar também o LinkedIn da Multiplique e as outras redes sociais que a gente também agrega mais conteúdos para você nas outras plataformas. Até mais!